Eu vou trazer uma pergunta para vocês hoje. Eu gostaria de ter uma experiência com vocês hoje relacionado a essa questão de vocês estarem fomentando comigo aqui, né, compartilhando a resposta para essa pergunta. Eu estou falando, né, falei esses 2 dias atrás, eu falei sobre as classes profissionais, as categorias que prestam atenção à assistência, né, de saúde para a população idosa. E você se deparando com essa situação, eu pergunto para você: será que eu tenho medo de prestar uma assistência errada? Quando nós vamos escolher algum curso, né, para fazer, ou qualquer outro, ou uma especialização, ou mesmo buscar uma qualificação, essa pergunta ela faz parte do nosso dia a dia, não só em relação à questão profissional, mas também na nossa vida, qualquer coisa que nós vamos fazer. A primeira coisa que, quando nós nos deparamos em realizar algum projeto, ou mesmo sonhar em alcançar isso, mas sempre nós falamos, ai, mas acho que eu tenho medo. Mas esse medo, ele vem para a nossa vida numa questão fisiológica, né? Quando ele vai ser acionado, quando eu passar por um processo estressante. Então, nesse processo estressante, ele vai ser acionado e aí eu observo que alguma coisa de errado está acontecendo, principalmente relacionado aos sinais, né? Que o meu corpo ele apresenta. Um dos sinais bem recorrentes aí são a questão da taquicardia. O meu coração ele começa a acelerar, automaticamente a minha respiração ela já fica mais ofegante e eu consigo ter uma contração muscular. Dentro dessa contração muscular, eu me deparo nessa situação que o meu organismo ele está buscando um sistema que nós chamamos de reação de luta e fuga. Então, ele é importante? É, porque ele também vai me identificar, me identificar não, ele vai direcionar, né, que existe alguma coisa de errado e nisso também ele pode me trazer o quê? Um pouco de segurança. Quando que eu falo que esse medo ele nos alimenta em relação ao quê? A riscos, né, que irão ocasionar no processo decorrente da nossa vida, que vai trazer. Só que por muitas vezes eu não posso trazer esse medo para a minha vida como uma fraqueza ou até mesmo como uma covardia. Então, dentro desse aspecto, eu tenho que prestar bastante atenção do que vai acontecer, o que está acontecendo comigo neste momento. E quando nós falamos em questão profissional, é importante porque aí você fala assim, eu não vou para tal profissão ou para tal situação porque eu tenho medo. Mas aí eu te pergunto, eu tenho medo por quê? Né? Eu não consigo identificar esse medo, eu tenho medo pelo processo de estar presente neste local ou não, né? Então é isso que eu tenho que aprender a identificar. É importante eu observar que esse medo, ele não poderá ser confundido com uma fobia, porque a fobia, né, ela já é uma questão patológica. E aí eu pergunto para você, o que vem a não ser o medo? Então esse medo pode ser confundido com uma insegurança, ele pode ser confundido, né, mesmo com essa questão de um pânico, a falta de conhecimento, às vezes a falta de uma habilidade técnica, né, quando eu estou numa questão profissional, e também quando
eu falo que este medo, ele me traz a insegurança da questão de que eu tenho que buscar esse conhecimento e ter a destreza desse conhecimento, porque ele vai me gerar a segurança. Por isso que muitas vezes nas minhas aulas nós trabalhamos com a questão da habilidade prática. Então, a habilidade prática, quanto mais eu fizer, né? Quanto mais eu treinar, mais seguro estarei para aquele processo. Então, isso que é importante. Quando nós vamos escolher a nossa profissão, eu vou entender que eu escolhi aquilo não somente por amor, né? Mas eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma aptidão, eu tenho que ter um domínio, eu tenho que ter uma aceitação. Essa aceitação, ela vai me demonstrar a identificação da minha própria insegurança e do meu próprio medo de prestar essa assistência. Quando nós nos deparamos com a pergunta que eu fiz para você, será, né, que eu tenho medo de prestar uma assistência errada? Então, quando eu falo isso, de prestar uma assistência errada, eu estou falando de pessoas. Se eu errar com uma pessoa, como que isso será? Né? Não tem como, não é um papel que eu posso rasgar, um rascunho, que eu posso escrever de novo. Não é um documento que eu faço no computador, que eu acabo deletando, e deletando eu faço de novo. O erro, ele pode trazer várias consequências e também gerar trauma e medo na pessoa que foi prestada essa assistência errada. Então, quando eu falo da nossa qualificação profissional, né, principalmente quando eu falo na assistência à pessoa idosa, o idoso ele já vem com muito medo para nós atendermos. Então, quando você vai, o que você vai fazer com ele? Você vai fazer um rapport. O rapport é a segurança, né, aquela conexão que você tem para com o paciente ali, o seu cliente, que você vai estar presente com ele, e você vai conseguir passar esse momento de segurança para ele e trazer ele para você. Então, né, você traz essa confiança, você traz como que eu posso dizer, essa segurança e essa destreza, né, na sua habilidade de que você está fazendo ali. Então, hoje, eu consigo ter, né, essa identificação nesse aperfeiçoamento. Por isso que, por muitas vezes, nós vamos buscar, né, esse aperfeiçoamento profissional, essa qualificação profissional, nós nunca paramos de estudar, porque isso é muito importante, porque você sempre vai estar cada vez mais seguro e cada vez mais podendo dominar aquele assunto. Eu vejo pela minha própria história, né? Quando eu fiz a graduação, fiz várias pós-graduação, aí depois eu fiz o mestrado e agora eu estou no caminho do doutorado. Então, você vai amadurecendo, você vai estudando, você vai conhecendo, e quando eu entro em contato com conhecimento, eu me sinto mais segura. E me sentindo segura, eu vou também trazer essa segurança para a minha equipe, né? Porque eu também posso ser um gestor. Eu vou trazer essa segurança para a minha equipe, eu vou trazer a segurança para os meus clientes, para os meus pacientes, para o nosso próprio familiar, para os nossos amigos, né? Porque eles falam assim, ah, você estuda tanto, você busca, eu posso fazer isso, aquilo. Então, todo mundo tem essa vivência aí em relação à sua questão profissional, né? E o que é importante de tudo isso? É eu poder identificar por que eu tenho medo. Então, é uma das questões, né? O medo, ele sempre vai estar nos cobrando, ou no nosso próprio inconsciente.
Quando você vai, que nem quando você vai comprar qualquer coisa, né? Ah, eu quero comprar um carro. Mas você não vai sair e falar do nada, sem nenhum planejamento, vou comprar um carro. Não, primeiro você vai fazer um planejamento, você vai ver se aquela parcela vai caber, né, dentro ali do seu orçamento. Aí você fala assim, ah, acho que eu vou fazer em 60 meses. Não, mas em 60 eu tenho medo. E se acontecer alguma coisa? E se eu perder o emprego? E se de repente acontecer alguma coisa comigo? Como que vai ser para pagar? Né? Assim é para você adquirir um imóvel, para você comprar qualquer coisa. Então, ele vem também para nos ensinar também, né? Se eu, é uma questão de cautela, se eu posso ou não estar acontecendo este processo. É muito importante nós identificarmos esse processo. Quando eu falo identificar, é escrever esses medos, né? Em relação a um, a uma questão de que ele possa te paralisar. Eu vou dar um exemplo para vocês, né, aqui. Eu sou uma pessoa que tenho muito medo, embora eu pareça ser muito corajosa, tudo, enfrento tudo, mas está sendo um grande desafio para mim que eu tenho medo de nadar. E aí eu já fiz natação várias vezes, mas eu faço e paro, faço e paro. E hoje, desde o ano passado, né, está sendo um grande desafio na minha vida, e eu comecei a fazer natação com uma professora, e aí eu voltei com essa mesma professora. Olha a questão da segurança aí, né? Mesmo com o medo, eu comecei a ir, eu comecei a me permitir. Aí eu comecei a observar. Por que esse medo? Ele vem de onde? Aí, na minha infância, eu fui afogada numa piscina, tinha 9 anos. E quando eu fui afogada, eu virei de bruço e eu não conseguia voltar. Quando eu comecei a fazer a natação, eu não tenho medo de colocar a cabeça na água, de respirar na água. Eu consigo fazer esse processo muito bem. E aí a professora falou para mim que quem tem medo de água não coloca o rosto na água. O meu medo é de não sentir o chão. E aí eu falei para ela, falei, o meu medo é de não conseguir voltar. Então aquela minha consciência lá do meu inconsciente de quando eu tinha 9 anos e que eu fui afogada, eu trago essa lembrança. Mas eu estou buscando, né, essa linha de tratamento e eu estou me permitindo. Então, hoje, em relação à questão profissional, a minha professora, ela me estimula, porque tem dia que eu falo assim para ela, eu não vou mais nadar, porque se eu já estou esse tempo todo, eu ainda não consegui, por muitas vezes eu fui no cantinho da piscina e eu chorava, vendo as pessoas nadar e eu não conseguia nadar daquele jeito que as pessoas estavam nadando. E aí eu falei para ela, e ela usou ferramentas para me motivar, para me estimular, para eu não desistir. Então, quando nós falamos, né, porque eu tenho esse medo de estar, de onde ele vem, isso é super importante. Nós somos profissionais da saúde, né? Sendo profissional da saúde, eu lembro também que eu tinha medo de funcionar a veia. E eu achava que o meu dispositivo ia ultrapassar, né, a veia. E eu ficava morrendo de medo. A minha primeira experiência foi numa unidade básica de saúde e eu fui funcionar quem? Uma pessoa idosa. Então, por isso que eu falo que o idoso é muito presente na minha vida. E aí deu tudo certo, né? E tem muitos relatos dos meus alunos também, dos meus próprios pacientes, que eles falam, que eles falam a Cléo tá falando aqui que eu vou puxar o saco, né? Aprendi isso com você. Obrigada, Cléo. Eu falo assim, quando eu falo da questão do medo, né, dos meus pacientes, meus alunos, que eles falam assim, professora, eu já estudei tanto, 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 e eu tenho medo de fazer alguma coisa de errado. Eu falei, você não precisa ter medo.
Você precisa entender o processo, treinar bastante, e lá você não vai ter a segurança total. Mas se você tiver a prática, se você tiver esse treinamento e essa habilidade, você vai conseguir. Então, nós falamos assim, né, que nem para você fazer uma coisa, você só fica bom quando você faz várias vezes a mesma coisa. E aí você acaba tendo essa destreza. E eu também, quando eu entrei no hospital a primeira vez, foi assim uma coisa inexplicável, né? Eu suei tanto e o meu professor, quando eu fui fazer o meu estágio, e o meu professor me deu uma paciente, eu nunca tinha dado banho no leito, me deu uma paciente para eu fazer tudo. Essa paciente tinha sonda nasogástrica, tinha sonda vesical de demora, tinha curativo para realizar. Ela tinha 38 anos e ela foi uma complicação pós-parto e ela perdeu os movimentos, né, do corpo. E aí ela acabou ficando acamada. E naquele momento eu me deparei assim, naquele momento eu falei, não, eu estudei, eu aprendi, agora eu tenho que colocar em prática aqui o que eu aprendi. Aí naquele momento que eu estava lá, eu consegui cuidar dela, dei o banho no leito, tudo direitinho. Quando foi para realizar uma aspiração das vias aéreas, o professor me auxiliando, mas naquele momento eu não consegui. Eu meio que, parece que minha pressão baixou, eu comecei a suar, e aí eu pedi licença para o professor, e eu saí do quarto, e eu encostei na parede do quarto ali, né, do lado de fora, e eu encostei, fui escorregando e sentei no corredor do hospital. Naquele momento eu baixei minha cabeça e veio uma acompanhante que estava no corredor, e ela falou: "Você está passando mal?" Eu já estava toda descorada, e aí eu falei: "Ai, tô, fiz um procedimento ali que eu tô passando mal." E naquele momento eu já fiquei desesperada, com medo do professor me reprovar, porque foi meu primeiro dia de estágio. Então eu tenho essa história, né? Porque eu acho super importante que depois, quando eu fui no segundo dia, né? Aí foi dando certo, aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer e era essa capacitação que eu queria para a minha vida mesmo. E hoje, com todo esse processo, né? Dessa trajetória aí de 18 anos de profissão, eu vejo o quanto foi importante esse momento aí, esse dia, que eu fiquei com essa insegurança, que eu fiquei com esse medo, mas eu realizei todo todo o processo, né, que ela precisava ter naquele dia. E tudo isso é importante porque eu tive que encarar aquele medo. Eu tive que entender que era um processo que eu tinha que passar. Porque o meu sonho, a minha realização de ser enfermeira, ele era muito maior do que aquele meu medo. E aí, hoje eu falo assim: vamos ter medo? Vamos, mas agora a gente precisa realizar e não ter esse processo que te bloqueia. Então, esse foi o fato que foi ocorrendo e que foi dando certo. Mas o que é importante para tudo isso? Eu tenho que ter ferramentas que vêm para demonstrar para mim que... Boa noite, Israel, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu tenho que mostrar que é super importante essa questão de ferramentas para eu não ficar nesse medo e ele me paralisar. Porque quando o medo paralisa, então isso é uma questão patológica, né? E quando nós falamos assim, eu vou ser um profissional de saúde, eu vou prestar uma assistência para um profissional de saúde. Então, essa assistência, eu tenho que saber que ela é integral. Por isso que não dá para você fracionar, né, esse atendimento que você vai prestar, né, para a pessoa. Porque a pessoa não vem, vamos supor, se eu sou um especialista, vamos supor, eu sou podóloga, eu vou tratar só dos membros inferiores? Não, porque além dos membros inferiores, existe um sistema, ali existe uma pessoa. Eu não vou olhar só o pé dela, que nem quando nós falamos de portadores
portadores de diabetes, que nós chamamos de pé diabético. Só o pé dele tem diabetes? Não, né? Ele é um portador de diabetes. Então, para eu saber cuidar desses pés, desses membros inferiores dessa pessoa, e é importante eu entender todo o sistema. Quem estiver me assistindo aqui pelo Insta, vai lá no meu canalzinho no YouTube, que é um canal novo que está nascendo, clica lá para você se inscrever, vai lá no sininho, para que o meu canal possa, vocês possam ver as outras lives também, e nós vamos ter bastante conhecimento para compartilhar lá. Vai lá no YouTube e dá um ok lá no meu canal. E aí, para você buscar, né, essa interação, você precisa de algumas ferramentas. Do que é importante? Eu preciso cultivar pensamentos positivos. O que isso quer dizer? Quando eu cultivo pensamentos positivos, eu acabo ficando num ponto, né, de mais segurança, e essa segurança ela vai trazer para mim uma habilidade melhor, né? Dentro dessa segurança, eu vou parar de me bloquear, né? O que é importante isso? Eu não ficar utilizando aquelas palavras. Como é? Eu não vou conseguir fazer isso. Isso é muito difícil. Eu não vou conseguir superar, né? Porque quando eu falo, não vou conseguir superar, eu não consigo avançar, né? Então, isso é super importante ter esse olhar das palavras negativas, porque a palavra negativa, ela vai te levar para potencializar o medo. E a positiva, ela vai te levar por um ponto de fortaleza e você vai acreditar mais em você. Então, você vai falar, não, eu consigo, eu posso, eu acredito no que eu estou fazendo. Eu consigo me interagir, eu consigo entender e eu posso. Por quê? Você foi estudar, você teve conhecimento. É lógico, né? Eu sempre falo isso também, que é super importante. Não adianta também você fazer qualquer especialização para pegar simplesmente o certificado. Porque o que é importante não é só o certificado, mas é a sua qualificação. Então, por muitas vezes, quando nós estudamos, quando nós nos aperfeiçoamos, o que acontece? Você perde, às vezes, finais de semana, você perde tempo, né? Para outras pessoas. Você está perdendo tempo. Mas, na verdade, você está ganhando bastante conhecimento para você, bastante superação e bastante o quê? Fortalecimento. Então, isso é muito importante, né? Para que você não se bloqueie. E assim você conseguirá, vai conseguir dominar o seu medo. E não vai deixar que ele seja maior do que você, né? E é muito importante quando você acredita, quando você pensa e quando você verbaliza a questão da positividade, né? Porque isso é gostoso, gera uma energia positiva. E essa energia, ela vai te potencializar para que você avance, né? Então, que nem quando eu gosto muito de colocar as minhas metas no papel, as minhas tarefas. Por quê? Isso é fisiológico. Quando eu realizo essa tarefa, quando eu escrevo lá um ok, nossa, você fala, eu consegui, eu fiz, deu certo, né? Que nem quando nós prestamos um atendimento, que esse atendimento, ele tem sucesso, né? Você fala assim, nossa, eu consegui prestar esse atendimento, eu consegui trazer essa qualidade de vida para essa pessoa, né? Principalmente para o idoso. O pouquinho que você faz para ele, ele já fica super feliz. Eu ganho muito presente. Eu ganho pão caseiro, eu ganho tapete de crochê. O que eu ganhei, porque esse final de ano, né, foi atípico, as pessoas não saíam para fazer compra. O que eu ganhei de panetone, de chocotone, vocês não têm noção. Porque eles não tinham para onde ir, né? Para comprar. E trazia. Então, tudo isso é gostoso, né? Então, você vê que o seu trabalho tem um resultado. E quando alguém te indica também e fala assim, nossa, me indicaram, né, o seu trabalho
e eu vim por meio dessa indicação e falaram que você é muito boa. Quando fala isso, traz uma responsabilidade muito grande para nós como profissional, né? Aí eu falo assim, é importante essa valorização. Então, isso é o quê? Resultado de um bom trabalho e de uma boa qualificação. Não tem como você não fazer este processo, né? O que eu gosto também muito, e eu falo que é um fator mega importante para a nossa vida, né? Você ressaltar as suas vitórias. Como é gostoso nós compartilharmos as nossas vitórias, né? Então, não precisa ter medo de falar o que você conquista, não precisa ter medo de demonstrar as suas vitórias. Por quê? Quanto mais eu alimento essa vitória, o medo ele tende a reduzir. Então, ele vai ficar menor do que a minha vitória. Então, eu consigo ter esse equilíbrio, né? E tendo esse equilíbrio, eu consigo ter um combustível para essa minha jornada profissional. Porque é muito gostoso. Quando eu dava plantão no hospital, e as pessoas falavam assim, ah lá, a equipe da Silvana. A equipe da Silvana a gente não precisa nem ficar olhando muito, porque ela é muito exigente e eles trabalham direitinho. Naquele momento eu achava que era meio estranho eles falarem isso, mas não era, porque era um trabalho muito intenso. Obrigado, Má. A Má falou que eu sou maravilhosa, obrigada. Naquele momento, assim, não é somente a Silvana, é a minha equipe que está trabalhando. É que nem quando eu vou dar aula no estágio, eu vou com os alunos para o hospital, eu tenho um olhar único para esse meu grupo, né? Seja meu grupo de estudante, seja minha equipe, porque quando eu olho para cada um individualmente e eu identifico também, talvez, o seu medo, as suas fragilidades, às vezes a gente não usa nem muito medo, mas as suas fragilidades, eu tenho que estar ali para poder ajudá-lo, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, levando em consideração que nós passamos maior tempo no nosso local de trabalho do que com os nossos próprios familiares, né? Isso é fato. Então, se eu não buscar ter uma boa empatia, ter uma boa segurança e ter um bom ambiente, né, de trabalho, isso vai fazer mal para quem? Para mim mesmo. Por isso que eu falo que ao acordar, eu agradeço a Deus por aquele momento, né, e de ter me proporcionado a profissão que tanto eu posso ficar bem e eu também posso proporcionar para as pessoas que estão comigo é, esse conforto também, essa segurança, essa tranquilidade. Mas isso não nasce da noite para o dia, né? Então é sempre você buscando, é sempre você se aperfeiçoando, né? Que nem hoje. Hoje o medo ele está andando com a gente, né? Essa apreensão na questão dessa pandemia. Eu vou tratar os meus pacientes, eu chego lá, eu faço a minha consulta. A primeira coisa que eles relatam é o medo. Eu tive medo de morrer, eu tive medo, quando eu fiquei entubado, de não falar tchau para os meus familiares. E ali naquele momento, eu penso assim, meu Deus, ninguém dos meus familiares, graças a Deus, contraiu a doença, né? Os meus amigos, mas ele está aqui, o que eu posso falar para ele neste momento, né? Porque eles têm uma história diferente. Esse paciente pós-Covid, ele não vai ter mais a vida que ele tinha por um período de 6 meses a um ano. Que a pessoa ela apresenta uma fadiga, ela apresenta uma fraqueza muscular. Então, eu sempre vou prestando atenção e orientando que aquilo ali fez parte daquele processo, mas que se ele acreditar nele e deixar o medo para trás, ele vai vencer. Aí eu ressalto nele que é a vitória. Fala, olha, você está aqui conosco, né? Você conseguiu, você passou pelo processo. Então isso é gratificante, né? Isso é muito importante. Eu também gosto muito de conversar,
que é uma ferramenta super importante também. Você conversar ou com o seu amigo, ou com os seus familiares, com as pessoas que você tem confiança. Você pode identificar esse medo, você pode mostrar para ele também. E também você pode mostrar que por meio desse medo você teve a vitória. Você alcançou uma vitória, né? E essa vitória, ela veio para você se fortalecer. Porque no meio, né, das derrotas também, a gente tem o nosso fortalecimento. Isso é super importante. Quando você se deparar com esse medo também, o que eu falo, ou medo, ou uma ansiedade, às vezes a pessoa fica muito ansiosa, que nem os meus pacientes idosos, dependendo dos pacientes, eles não dormem no dia anterior da minha consulta. Eles ficam ansiosos, não dormem direito, acordam cedo. Então, sempre acaba trazendo aí uma característica, né, dessa fragilidade também. Então, é importante nós olharmos para quem? Ter o foco na nossa respiração. Então, quando a pessoa está nervosa, o que nós falamos para ela? Respira. Ó, qualquer pessoa que está passando mal, nós falamos respira. Se ela estiver muito agitada, respira. Por quê? A consciência, né, desse momento, dele sentir o ar entrando e saindo, vai diminuir a ansiedade, a insegurança, o medo, né? Então, você acaba tendo essa questão aí de observar e identificar que você consegue fazer este processo. Então, quando nós estamos na nossa atuação profissional, nós temos que buscar as fortalezas também. É fato, gente, que né, eu trabalho desde os 14 anos. Você passa por vários processos, você está com bastante pessoas que são diferentes. Ninguém tem que ser igual a você, ninguém. Porque se nós fôssemos iguais, não teria graça. E nós temos que também trabalhar as nossas vaidades, né? Eu chamo dos nossos mimimis. Por quê? Eu tenho que aprender a escutar o outro. Eu tenho que aprender a valorizar o outro e não querer ser melhor do que o outro. E isso acontece muito no nosso ambiente, né, de trabalho, né? Aquele ditadinho, né? Estão querendo puxar o meu tapete. Ninguém precisa puxar o tapete de ninguém. Por quê? O que você sabe, o outro não vai fazer igual a você. Nós temos esse exemplo em comida, um exemplo, né? Eu faço um bolo de fubá, um goiabada maravilhoso. Você pode fazer um bolo de fubá com goiabada também, mas não vai ficar igualzinho da Silvana, porque cada um tem o seu jeito de fazer. Não vai ficar ruim, mas vai lembrar o bolo da Silvana. Então, isso é muito importante nós identificarmos o quanto é importante também eu respeitar o espaço do outro. Porque quando eu respeito o espaço do outro, eu consigo identificar também as minhas fragilidades. Porque não é fácil você olhar para você mesmo, né? E com todo esse processo de profissional, eu aprendi muito a observar e depois executar. Isso, ter bastante respeito e muita ética. Isso é muito importante, a gente ter respeito e ética, porque quando eu respeito, eu sou respeitado, né? E quando eu não tenho esse respeito, lógico que alguma coisa vai acontecer. Uma vez também eu estava ministrando uma aula e uma aluna, ela teve, não era minha aluna, ela teve uma crise de ansiedade. E ela estava no corredor e nós começamos a ouvir a respiração dela ofegante. E aí eu saí e fui lá ver. Quando eu cheguei lá perto dela, ela não conseguia respirar. Naquele momento não adiantava eu ficar falando para ela, né? Aí eu pedi para ela colocar a mão, né, sobre a minha mão, no meu peito,
E eu falei para ela, eu vou respirar e você respira junto comigo. Lembra que eu falei do processo da respiração? E aí ela pegou e foi respirando, respirando junto comigo, e ela foi se acalmando, foi acalmando, e ali eu falei para ela, né, o que está acontecendo com você? Ela falou, eu estava na sala de aula e eu fiquei com medo de responder uma pergunta do professor. Então, é fato que acontece, isso está na nossa vida todos os dias. Mas aí eu falei para ela, né, aí o resgate veio, tudo lá, aí deixei com eles. E depois, no outro dia, ela me encontrou no corredor. E aí ela me falou, ela falou, professor, eu lembro da senhora. Eu lembro que a senhora colocou a minha mão no seu peito e pediu para eu respirar junto com você. Então, foi uma mensagem que eu deixei para ela ali, que ela conseguia passar por aquele processo, né? Mesmo tendo medo, mas eu trouxe um pouco do que para ela? De coragem. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser ousado, ter coragem, acreditar. Acreditar em quem? Acreditar em você mesmo. Porque se você acredita em você, você consegue conquistar, você consegue sonhar e você consegue trazer um aperfeiçoamento com qualidade e com muita dedicação para a sua vida. E o que nós aprendemos, nós estamos falando aqui em relação à nossa vida profissional. E o que nós aprendemos para a nossa vida profissional, nós não somos separados por caixinhas, né? A Silvana profissional, a Silvana pessoal, a gente acaba tendo que um mix. E esse mix, ele acaba tendo esse compartimento e acaba direcionando essa questão, né, de que você pode, você acredita e você sempre traz um pouquinho, né, de cada área da sua vida para você mesmo. E isso só te fortalece. Quando nós aprendemos que ajudar o outro, que prestar uma assistência com qualidade, que prestar até mesmo um bate-papo. Às vezes você numa assistência você não consegue realizar o procedimento, mas um bate-papo que você fizer ali com o paciente, você vai acabar trazendo uma nova perspectiva para ele, um novo horizonte. E esse era o tema que eu queria trabalhar com vocês hoje. Acredito que alguma coisa eu trouxe para essa reflexão, para vocês pensarem, né, em relação a esse medo. Será que eu tenho medo de prestar uma assistência errada? Pense nisso, que amanhã ainda nós iremos conversar sobre essa questão profissional e acredito que isso vai fazer a diferença na sua vida, nessa reflexão e nesse olhar. Como eu sou quando eu estou, né, atuando na minha carreira profissional, seja ela qual for, a que você escolheu. E interiorize essa questão e reflita sobre esse tema de hoje. Será que eu tenho medo de prestar uma assistência ou fazer algum processo errado na minha vida profissional? Então, por hoje é só, gente. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo. Divulguem essa live, né? Ela vai ficar lá no meu canal, tanto lá no YouTube quanto no Face. E amanhã eu estarei no mesmo horário, às 20 horas, com um novo tema.